Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Nesta aula eu estarei resolvendo o problema 4, né? São problemas, né, do livro do Ramalho, né, Os Fundamentos da Física. E o assunto, né, é eletricidade. Forças entre cargas elétricas, né, pontiformes. Lei de Coulomb. Dentro dos exercícios propostos, né, eu vou estar resolvendo nessa aula o P4. E ele diz o seguinte, né? A que distância devem ser colocadas duas cargas positivas e iguais a 1 microcoulomb no vácuo para que a força elétrica de repulsão entre elas tenha intensidade de 0,1 newtons? Então, aqui ele dá para a gente, né, a constante eletrostática do vácuo. Ele diz para você usar, né, nos exercícios, né? E nesse caso aqui foi especificado que o meio é o vácuo, então a gente vai usar a constante eletrostática com este valor. Sempre, né, quando eu vou resolver, né, eu leio, né, o enunciado da questão e eu faço o quê? Eu pego e extraio os dados, né, as informações, né, e o que ele quer saber. E nesse caso aqui, ele já começa, né, perguntando, né, a que distância? Então, qual é a distância entre essas duas cargas que elas têm que ser colocadas no vácuo, sendo a carga de cada uma delas igual a 1 microcoulomb, para que a força de repulsão, né, seja de 0,1 newtons. Então, dados, né, vamos escrever aqui, ó, dados do problema, né? Então, D é a incógnita, é o que ele quer saber. Ele diz que as cargas são iguais, então, ó, duas cargas positivas e iguais a 1 microcoulomb. Então, eu vou chamar essas cargas de Q1 e Q2. E Q1 é igual a Q2, né? E vale 1 microcoulomb. Então, esse é o valor das cargas. Elas são colocadas no vácuo, né? Então, a gente vai usar a constante hidrostática como sendo K0, que vale 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por coulomb. A força de repulsão vai ser de 0,1 newtons. Bom, ó, esse problema é um problema de aplicação direta da lei de Coulomb, né? Então, só revisando aqui, ó, força igual a constante eletrostática vezes o produto das cargas dividido pela distância que separa as cargas ao quadrado. Ele quer saber D, então vamos isolar o valor de D aqui. Aqui a gente fica com D ao quadrado, eu estou passando esse D ao quadrado multiplicando, né? E o F, né, a força, vai passar dividindo. Então, vai ficar D ao quadrado igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido por F. Como eu estou interessado em D e não D ao quadrado, eu preciso tirar a raiz quadrada de ambos os lados aqui. Fazendo isso, você vai ficar com D igual a raiz quadrada de K0 vezes Q1 vezes Q2 dividido por F. Agora é só substituir os valores e determinar o valor de D. Então, D vai ficar igual a raiz quadrada, K0, 9 vezes 10 a nona, Newton, metro quadrado por coulomb ao quadrado, vezes Q1, que é 1 microcoulomb. Lembrando, né, que 1 microcoulomb, isso aqui, ó, o micro é 10 a menos 6. Esse prefixo significa isso. Então, isso aqui é a mesma coisa que 10 a menos 6 coulombs. Então, no lugar da letra Mi, eu vou colocar 10 a menos 6. Então, fica 10 a menos 6. Como é 1, né? Então, 1 vezes 10 menos 6, 10 menos 6 não muda nada. Só que é o produto delas, né? Então, fica 10 a menos 6 vezes 10 a menos 6 coulomb. E divide isso tudo aqui pela força. E a força vale 0,1 newtons, que eu vou escrever como 10 a menos 1 newtons. Tá joia? Agora é fazer conta. Por que eu coloquei as unidades aqui dentro? Para mostrar para você que a unidade final, nesse caso, vai dar metro, né? Então, repare que eu tenho coulomb ao quadrado no denominador e tenho coulomb também ao quadrado no numerador. Esse coulomb vezes esse coulomb dá coulomb ao quadrado, que vai cancelar com esse coulomb aqui, ao quadrado. O metro quadrado não tem ninguém para cancelar ele, então ele permanece. Agora o newton, ó, cancela com esse newton aqui de baixo. Então você fica com D igual a raiz quadrada de 9
Todo mundo que está aqui em cima, as potências, eu vou somar os expoentes delas, né? Então vai ficar 10, repetindo a base, né? Somando os expoentes. Então vai ficar 9 menos 6 menos 6. Então aqui dá menos 12, dá 9 menos 12, que dá menos 3. O metro, né? Vou repetir, metro quadrado. E aqui embaixo tem um 10 a menos 1. Agora o que eu vou fazer? Eu vou repetir aqui o 9, não vou tirar a raiz quadrada ainda. E esse 10 a menos 3 com 10 a menos 1, eu vou resolver isso. Isso aqui vai ficar como sendo 10. Como os dois têm a mesma base, né, essas duas potências, então repete a base e faz o expoente de cima menos o de baixo. Como aqui já tem um menos, vai ficar menos 3 mais 1. Menos 3 mais 1, isso é menos 2. E aqui vezes metro quadrado. Agora, por fim, vou extrair a raiz quadrada, né, de cada um desses elementos aqui dentro. Então, raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de 10 a menos 2, 10 a menos 1. E raiz quadrada de metro ao quadrado é simplesmente metro. Ou seja, a distância D é de 0,3 metros. Ou D é igual a 30 centímetros. Essa é a distância que essas duas cargas têm que estar. Então, representando aqui embaixo, ó, Q1, Q2. E a distância que separa elas, essa distância aqui, ó, ela seria de 0,3 metros, ou 30 centímetros. Com essa distância e com essas cargas valendo cada uma 1 microcoulomb, a força de repulsão entre elas é de 0,1 newton. E essa força pode ser representada aqui, ó. 0,1 newton para cá, 0,1 newton para cá. Então as cargas elas tendem a se afastar. É uma força de repulsão, porque as duas cargas são positivas. Espero que tenha gostado. Se você não é inscrito, se inscreva. Se realmente gostou, clique em gostei. E até a próxima aula.